Criamos uma landing page de alta conversão para produto físico, para você utilizar no seu e-commerce, seja ele um e-commerce tradicional ou um modelo de dropshipping. Se você quer aprender a fazer essa landing page desde o cabeçalho até o rodapé, fica comigo aqui nesse vídeo que você vai aprender a fazer todos os detalhes e nunca mais vai precisar contratar um design ou importar templates para utilizar na sua loja. Então, pessoal, vamos aqui começar a construção da nossa página de vendas. A primeira sessão que nós vamos fazer, nós já estamos aqui no elemento, a primeira sessão que nós vamos fazer é a sessão inicial com uma chamada de urgência já para o frete grátis. Tá? Essa primeira sessão, vamos caracterizar ela aqui, ela vai ter um espaçamento de 1.200, né, uma largura de 1.200 e eu quero colocar um fundo nela, uma cor, no clássico, uma cor de um preto mais sólido, tá? Ok? Todas as cores do nosso projeto já foram pré-definidas dentro de uma identidade visual que nós criamos para a página anteriormente. Então, aqui eu vou só colocar já tudo para vocês poderem, a gente acelerar o processo de ensinar a construção da página. Essa seção nós colocamos ela com duas colunas. Na primeira coluna aqui à esquerda nós vamos colocar o texto e na segunda um contador para gerar a escassez. Essa oferta aqui vai ser a oferta de um frete grátis que termina sempre na data de hoje. Então nós vamos construir aqui o contador sempre zerando à meia-noite do dia para a pessoa perceber que o frete é só hoje. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar a proporção das colunas. As colunas vêm por padrão 50% para cada uma delas, da forma que a gente abriu. Eu vou colocar aqui 70% na primeira e a segunda já vai automaticamente entrar para 30%. Nessa primeira coluna nós vamos colocar um elemento do título, tá? E na segunda coluna nós vamos usar um elemento countdown. Então, assim, só você digitar time ali na barra de procura, você já vai encontrar esse contador aqui que vai fazer a ação de escassez do nosso produto. A gente vai agora fazer a caracterização visual dela para ela ficar dentro da nossa identidade visual. Vamos então aqui no título colocar o texto, né, que a gente tem, então frete grátis somente hoje, e vamos fazer a alteração. Vamos colocar ele alinhado para a direita. Tá? Vamos agora em estilo e vamos fazer a alteração da cor. Vamos colocar um cinza leve. Okay? A letra aqui em tipografia. Vamos mudar para Montserrat. Okay. Vou botar tamanho 20. Peso 600 e vamos fazer um ajuste aqui, ajuste que nós vamos fazer na transformação, vamos colocar tudo para maiúscula e vamos dar um espaçamento entre as fontes, né, que é a distância entre uma letra e outra de 2. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é colocar o texto bem no meio. Então, para colocar o texto no meio, a gente vai aqui na coluna, vamos colocar todos eles, ó, vertical, alinhamento vertical, meio. Tá? Já vamos colocar também na outra seção, na outra coluna, alinhamento vertical, meio também para ajustar. Agora vamos dimensionar esse box de contador aqui para ele ficar num tamanho legal. Vamos começar fazendo. Primeiro macete que a gente vai fazer é retirar essa questão dos dias. Vamos colocar uma data fixa, só que essa data tem que ser bem adiantada, né? Então, assim, para a gente não correr risco de depois estar rodando com a página e a escassez terminar, é só a gente colocar aqui uma data lá para frente. Vamos colocar a data de hoje, que a gente está fazendo a página, né? Então, eu estou em outubro, só que eu coloquei 2030 ao invés de
13 de outubro de 2020, eu coloquei 10 anos aí para frente. Então, apareceram 3.651 dias, tá? O horário, a gente vai colocar aqui o horário 11 horas e 59 minutos, exatamente um pouco antes da meia-noite. A diferença é que a gente vai retirar a quantidade de dias e vai deixar apenas horas, minutos e segundos, tá ok? E aí, clicando ali, a gente retira a quantidade de dias. Um ajuste para a gente fazer já nesse box é fazer a tradução aqui do label, né? Então, está em inglês, vamos colocar aqui para português. Então, a gente deixou horas, minutos e segundos, vai mostrar o label, só que a gente quer customizar o label. Então, ali para hora, a gente vai colocar horas, minutos e segundos. Tá. Vamos agora fazer a customização visual. Vamos para a aba Estilo. Na aba Estilo, a gente, primeira coisa, vamos retirar a cor do box. Então, vamos aqui colocar a transparência completa nele. Pronto, já saiu a... Ele não vai ter nenhuma borda, tá? Também vou tirar o espaçamento entre os boxes, por enquanto, para a gente colocar. E agora vamos trabalhar no conteúdo dele. Vamos colocar a mesma cor que a gente usou ali para a letra do frete grátis e a mesma tipografia. Tá? Então, Montserrat. Ok? Aqui eu vou utilizar um tamanho de letra um pouco diferente do que a gente usou lá na outra. Então, aqui, para os números, eu vou usar tamanho 18. E o peso eu vou colocar 600. Tá? E não vou dar espaçamento entre as letras. Para o label, tá? Aqui para a hora, eu vou colocar a mesma cor da fonte, só que eu vou colocar uma letra menor. Então, eu vou colocar 10 e vou deixar 400 de tamanho. Só vamos colocar a mesma fonte, Montserrat. Pronto. Eu quero que o box agora ele fique mais colado aqui perto da frase frete grátis somente até hoje. Para isso eu vou mexer aqui no avançado, vamos retirar, desvincular o margem e o padding, e aqui no margem direito eu vou colocar um aumento, ó. Botei 150 de margem direito, e ele já colou aqui, já ficou ficou visualmente melhor. O que a gente precisa fazer agora nesse box, a gente vai fazer isso box a box, só que a gente precisa fazer um ajuste para o mobile também, para ver como é que ele vai se comportar. Quando a gente coloca aqui para olhar no mobile, a gente vê que não ficou legal, então tá distorcido. Então vamos fazer o ajuste aqui. Primeiro ajuste que a gente vai fazer é o tamanho da letra. Aqui a tipografia a gente pode mudar um pouco, diminuir um pouco essa tipografia para ele caber numa frase só. Então eu quero botar 600 de 16 de tamanho, mas eu vou colocar vou tirar aquele espaçamento que eu havia dado entre as letras. Vou agora fazer o ajuste aqui para esse outro box, tá? O box do contador. Primeira coisa, vamos alinhar ele aqui no centro. Para a gente alinhar ele no centro, a gente tem que retirar aquele distanciamento. Tá? Então, vamos zerar aqui. Ó. Zeramos o margem e o padding e ele já ficou no centro. Só que ele está muito espaçado entre os boxes. Vamos agora fazer esse alinhamento. No ajuste aqui, primeira coisa, vamos fazer um ajuste no tamanho da letra, que para o mobile ela pode ser um pouco maior. Então, aqui no container, na tipografia, vamos colocar aqui 26, eu quero ela realmente um pouco maior. Para o label, vamos colocar 12 de tamanho aqui. Tá? Eu acho que já está um tamanho legal. Agora, o que a gente precisa fazer é aproximar os boxes. Para aproximar esses boxes, primeira coisa, a gente zera esse distanciamento aqui e, em seguida, aumenta aqui o espaçamento entre eles, ó. Até ficar de maneira que você se agrade visualmente. Vou colocar aqui 20, tá? Vamos descer um pouquinho essa questão do frete. Então, o que a gente pode fazer aqui
é primeiro tirar sempre o margem e o padding dele e depois fazer esse ajuste mais evidente. Vamos observar sempre o seguinte, quando a gente tem esse ícone aqui de mobile, significa que as alterações que nós estamos fazendo estão ocorrendo apenas no mobile, tá? Então, vamos colocar aqui um distanciamento em cima, então um distanciamento superior de 20, mas ele já está mais colado aqui embaixo. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a coluna inferior, né, onde está o contador, vamos retirar tudo, e aí ele já ficou visualmente melhor. O que eu acho que está faltando aqui é a gente alinhar isso aqui no centro, ele não está centralizado, então vamos pegar esse texto e vamos olhar aqui e vamos centralizar ele. Tá? Então, frete grátis e aí o contador. Então, vamos atualizar e assim a gente já terminou essa nossa primeira sessão. Agora nós vamos partir para a segunda sessão. Essa segunda sessão, a gente volta aqui para o modo desktop, porque é mais fácil de construir, onde a gente vai fazer a demonstração do produto e vai fazer a oferta única de valor. Tá? Então vamos colocar, abrir uma sessão única. Tá? E nessa sessão única a gente vai começar a construção do produto, a construção da oferta única de valor, proposta única de valor, e vamos começar ela com um título. Então, já de cara a gente vai colocar um título, a gente vai colocar aqui, realize o sonho do seu filho hoje. Observe que ele quebrou aqui, propositalmente eu quero que fique a palavra realize o sonho e do seu filho logo embaixo. E para isso eu usei um BR aqui no meio da palavra, que ele faz exatamente a quebra da linha. Tá? E agora a gente vai fazer o ajuste visual. Primeira coisa, vamos jogar ele para o centro. Uma outra observação que eu gostaria que vocês atentassem aí, que eu escrevo a frase sempre como ela é escrita. A primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. E se eu quiser fazer os ajustes, a gente vai fazer o ajuste dentro da configuração do texto. Então, cor do texto é a primeiro item que a gente vai ajustar. A cor do texto, nós vamos usar essa mesma cor que nós usamos aqui no fundo, aqui em cima. Tá? A tipografia vai ser a mesma que a gente tem usado, Montserrat. Tamanho 35. Agora vamos ajustar aqui a transformação, eu quero ela toda maiúscula. Distanciamento entre linha, eu quero que isso aqui fique um pouco mais distante um do outro. Então vamos botar aqui 1.2 para dar um visual melhor. E aqui no espaçamento entre, nós vamos usar 2. Vamos botar também uma sombra leve nesse título. Então ele já aparece aqui com 10, a gente pode jogar 5. Vamos voltar para o 10, que o 10 eu acho que ficou legal. E vamos aumentar um pouco esse texto. Eu acho que a gente pode jogar aí um pouco maior, botar com 45 e vamos dar um distanciamento aqui. Eu acho que ele está muito colado logo na primeira sessão, então a gente vai dar um distanciamento. Só que eu vou dar um distanciamento na sessão toda, tá? Então aqui na sessão nós vamos na aba avançado e vamos alterar o padding dele, tá? Então aqui no superior vamos colocar 50 e no inferior vamos colocar 50 também. Pronto, já fizemos então aqui, já demos uma distância, já tem a primeira chamada, então vamos agora fazer a colocação dos outros elementos dessa seção. O próximo elemento que nós vamos colocar aqui é um elemento de título também, tá? E vamos fazer com que ele fique centralizado, colocar o outro texto que a gente tem, tá? Então vamos centralizar ele. Vamos colocar, você percebe que assim, algumas questões para a gente falar aqui. Percebe que eu tenho um Dog Baby um pouco mais destacado aqui, com um TM, como se fosse uma questão de marca registrada, né, para mostrar que esse é um produto só nosso. Então, como é que a gente fez isso? Então, chegou ao Brasil e aí aqui eu quero botar ela em negrito, né, ele um pouco mais forte, então eu abro um B e quero que ele fique um pouco maior, eu boto Big, tá? Entre os sinais de maior e menor. E aí escrevo o texto Dog Baby, depois fecho o Big para poder ficar
voltar para o tamanho original, e eu quero elevar essa letra TM aqui, né? Entre sinal de maior e menor, eu coloco sup, escrevo TM, depois eu fecho esse sup, e por fim eu fecho o B, que é o negrito, tá? E aí depois eu continuo o texto. Um problema que a gente percebeu é que o texto está correndo muito aqui, e eu quero que ele fique mais centralizado, tá? Então, uma das coisas que a gente vai fazer é que nessa seção, tá, a gente vai dar uma dimensão para ela menor do que a anterior. A anterior a gente colocou uma dimensão de 1200 para ela ficar na tela inteira, e essa seção aqui a gente vai apertar ela um pouco. Então o layout dela a gente vai colocar a largura máxima de 700, que é uma largura que fica legal tanto no desktop quanto no mobile. Então agora a gente só precisa ajustar o texto na parte de estilo, tá? Vamos fazer isso agora. Parte do estilo, vamos trocar a cor. Vamos também trocar a letra agora. Vamos voltar para a letra que a gente está usando. Vamos colocar tamanho de letra 20. Dimensão, o peso, ou seja, a espessura da letra, eu vou colocar ela bem mais fina, tá ok? A altura da linha, eu vou dar um espaçamento um pouco maior aqui, vamos botar 1.2, e o espaçamento entre as letras 1.5. Então, eu acho que está ok agora. Qual é o outro elemento que nós vamos usar agora aqui? A gente vai usar agora uma GIF. E aí, como é que eu coloco uma GIF? Eu vou deixar aqui no card a construção dessa GIF para vocês verem como é que a gente faz a construção, e aqui eu só vou fazer a adição dela. A gente faz a adição dela através de um elemento HTML, tá? E vai colocar o código todo HTML dessa GIF, e ela já vai aparecer aqui centralizada. Então, jogando o código aqui, que a gente já pegou, pronto. A GIF já está aqui, é a GIF de chamada, essa é a GIF principal, onde a gente vai precisar mostrar a funcionalidade do produto, nesse caso, mostrar a realidade da pelúcia, para poder sensibilizar o visitante, tá ok? Aqui abaixo da GIF, logo abaixo, solto aqui o elemento título, e vou colar o texto. Então, aqui colocamos o título, já está aqui. Agora, uma facilidade para a gente demonstrar, a gente já fez uma caracterização aqui para essa letra. E eu vou querer que esse texto tenha o mesmo estilo desse daqui. Então, eu posso clicar aqui no lapisinho, copiar, e aqui nesse eu vou clicar no lapisinho novamente e com o botão direito vou colar estilo. E ele fica exatamente com o mesmo estilo que eu defini aqui. Então, todas as regras que eu usei aqui para fazer o layout, eu estou colocando exatamente igual aqui. Então, esse macete vocês vão usar muito, vai acelerar muito o processo de construção da página de vocês. Aqui a gente já vai fazer um botão de compra, tá? Então, a gente já vai começar já fazer a chamada para ele para compra se ele já estiver sensibilizado. Então, adicionamos aqui um botão. Primeira coisa, aqui no link, ao invés de colocar um link externo, a gente vai colocar Jogo da Velha, comprar, tá? E aí, esse link, assim, Jogo da Velha, comprar, ele vai levar a uma seção da nossa página. E qual vai ser a seção? Vai ser o box de compra, tá? Depois, lá embaixo, no box de compra, mais à frente na construção dessa landing page, você vai ver eu exatamente fazendo a ancoragem para esse link interno. Vamos centralizar o botão, ok? Essa questão do tamanho a gente não precisa definir. Aqui a gente vai definir ela da forma como a gente realmente deve definir. Aqui, quando você coloca pequeno, médio, ele tem alguns presets, né, que ele utiliza. Mas a gente vai deixar ele pequeno e a gente vai fazer esse ajuste manualmente na parte de estilo. Vamos só agora aqui colocar o texto que a gente quer. Então, aqui eu quero, tá? Quero. E no ícone, a gente vai colocar um ícone. Aqui tem um ícone, é sempre legal a gente pesquisar os ícones, e tem um ícone dog aqui, tá? Vamos inserir ele, só que eu quero que ele fique depois, porque aí é como se falasse eu quero o dog baby, né?
Então, vamos a opção aqui depois e vamos dar um espaçamento entre eles, um espaçamento de 10. Tá? O que a gente vai fazer agora é fazer o ajuste da questão visual. Então, tipografia, vamos lá, a tipografia que a gente está usando. Tá? Tamanho da letra 22, peso pode ser 500, eu quero tudo em maiúscula. Tá? E aí aqui no espaçamento a gente vai usar um espaçamento maior entre as letras, então eu quero ficar mais caracterizado. Não vamos usar sombra, né, nesse texto, e a gente vai colocar a cor do texto, a mesma cor que nós usamos lá em cima, né, um cinza bem claro. Agora, a cor do fundo do botão, eu quero que seja a cor exatamente desse cachorrinho, para a gente combinar aqui. Então, já peguei essa cor, né, aproximado, lógico, porque tem várias tonalidades, mas vamos colocar aqui o marrom que nós encontramos. Ó. Então, já coloquei ele aqui, e para a gente não ficar sempre pegando essa cor, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa letra. Então, criar a letra, e aí você pode colocar aqui marrom Dog Baby, tá? Então, criar. E aí, sempre que você precisar, ele vai estar aqui, ó. Já vai estar lá, ó, marrom Dog Baby, apareceu 2 vezes porque eu já havia colocado antes. Tá? Então, isso vai facilitar o seu trabalho continuar a construção aqui do botão. Eu vou querer uma borda bem leve. Ela vai ser uma borda preta, isso. Só que ela vai ser 2, bem fininho, e eu vou querer um arredondamento aqui nesse botão. Vou botar um 10 para ele ficar um pouco mais arredondado. E aí, aqui, a gente vai dimensionar o tamanho do botão da forma manual, né? Ao invés de usar aqueles presets, o que determina o tamanho do botão é o tamanho da letra, que a gente já definiu aqui, tá? E os espaçamentos entre a letra e as bordas do botão. Então, a gente vai usar isso aqui no pad. Então, a gente primeiro desvincula todos os valores, então ele zera esse distanciamento, você vê que ficou tudo zerado, e a gente vai colocar distâncias aqui diferentes. Então, eu vou botar 15, 50, 15 e 50, que é a dimensão do botão que eu quero. Tá? O que falta para a gente agora é fazer o hover desse botão. Então, quando ele passar o mouse, eu quero que as cores se invertam. Tá? Então, no hover, a cor de texto vai virar esse marrom. Então, vamos lá. Aí a gente já tem o marrom. A cor de fundo, ele vai ser uma cor totalmente transparente. Tá? Eu quero que apareça o fundo da página. E a cor da borda eu vou colocar o marrom também. Tá? Marrom Dog Baby. Então, quando ele aparece assim. Agora, a gente vai fazer uma customização que eu quero que esse botão aqui ele fique pulsando. Tá? E aí, isso a gente só consegue fazer através do CSS aqui do botão. Então, a gente vai customizar o CSS desse botão. Então, eu peguei o código CSS para a gente fazer esse botão piscar. Tá? E agora, então, ele está animado, ele fica aqui piscando. Essa animação a gente só consegue fazer assim, de forma repetitiva pelo CSS customizado aqui do botão. Vamos complementar aqui, abaixo do botão, eu gosto sempre de colocar alguns selos. Então, vamos acrescentar logo abaixo do botão uma imagem. Tá? Então, aqui, imagem. E qual é essa imagem? A gente vai botar alguns selos de garantia para o cliente se sentir mais seguro na hora da compra. Então, a gente já tem aqui alguns selos na nossa biblioteca. Tá? Então, vamos usar esse selo aqui. Tá? A única coisa que a gente vai ajustar é que é legal ele ficar do tamanho do botão. Tá? Então, vamos fazer essa redução. Como é que a gente faz essa redução? Depois da imagem, a gente vem aqui em estilo e diminui a largura desse
a largura dele. Vamos colocar aí até ele ficar visualmente do tamanho. Então, eu vou botar aqui 50%, tá? E ele ficou aí do tamanho do botão, tá? Além dessa, a gente vai colocar uma outra imagem que também é um selo, e essa imagem vão ser as bandeiras de cartão de crédito, tá? Então, vamos colocar todas elas aqui. A gente já tem também uma imagem. Essas imagens vocês vão pegar lá no final do vídeo. Mesma coisa, vamos também diminuir a largura aqui dela, para ela ficar também do mesmo tamanho, tá? Como as imagens têm tamanhos diferentes, pode ser que o percentual aqui não fique o mesmo, mas esse até que alinhou. O que eu quero fazer aqui para finalizar essa sessão? É tirar o espaçamento que tem entre elas. Eu vou deixar tudo um pouco mais junto, tá? Então, vamos mexer exatamente aqui nessa imagem, que é a imagem do meio. Vamos alterar aqui, na aba avançado, o margem e o padding dela. O que a gente pode trabalhar? Pode trabalhar os margens e os paddings, trabalhar ele negativamente. Então, se eu aqui no margem colocar números negativos, ele vai no margem superior, ele vai se aproximar do botão. Então, aqui menos 15 está ok. E eu vou fazer a mesma coisa no inferior para as bandeiras do cartão de crédito se aproximarem do selo de garantia. Então, pronto. Vamos botar aqui 25. Ele está bem próximo, é assim que eu quero. E aqui, eu acho que a gente pode fazer dois ajustes. Fazer esse distanciamento e outro, tentar que esse casa fique na mesma linha. Vamos ver como é que ele está no aberto. Ele está em outra... ficou com uma quebra aqui de linha que eu acho que não ficou legal. Então, a gente precisa ajustar isso no estilo mesmo. Então, a gente pode ou aumentar o distanciamento, e aí a gente tentar fazer com que ele fique com mais, ou então deixar um distanciamento menor entre as letras para ele caber tudo na mesma linha. Então, tá aqui, agora eu acho que ficou legal. A única coisa que eu quero é que o botão fique um pouco mais espaçado do texto. Então, vamos, mesma coisa aqui, a gente vai, só que aqui agora eu quero aumentar a distância, então vou aumentar o margem inferior. Vamos colocar aqui 20 de distância, e aí ele já fica um pouco mais distante do botão. E vamos fazer agora o ajuste dela no mobile. Então, a gente está fazendo isso sessão a sessão, então vamos aqui visualmente olhar como é que ela ficou no mobile. Vamos fazer alguns ajustes. Primeiro ajuste, ficaram várias linhas aqui, vamos reduzir a quantidade de linha, e isso só mexendo no tamanho da fonte. Então, eu quero deixar aí em 2 linhas, vamos deixar assim com 25, vai ter que ser 25, tá? Para ficar caracterizado. Vamos observar uma questão aqui e fazer um ajuste. Se eu estou aqui, o tamanho, se eu mexer no tamanho, ele está aqui mobile, então ele vai mexer só no mobile. Se eu mexer no peso, eu vou mexer, não tem o ícone do mobile, então ele vai mexer tanto para o mobile quanto para as outras formas de exibição, então para o desktop e para o tablet. Tá? O texto é a mesma coisa, não tem especificado aqui que é só para o mobile. E o que eu quero fazer de alteração no texto é retirar esse ponto final, deixar só a frase sem o ponto final mesmo. Então, você vê que essa alteração ela vai acontecer tanto para o mobile quanto para o desktop. Vamos ver se assim a gente consegue aumentar um ponto. Pronto, ó, já deu para a gente aumentar um ponto, botou para 26. Vamos alterar aqui também um pouco esse texto, porque esse lugar ficou perdido ali na última linha. Então, a gente pode tentar colocar em 2 linhas. Então, ó, vamos tentar colocar 18, e aqui no espaçamento, vamos colocar ele para 1. Ó, já ficou melhor. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, vamos copiar, como a gente fez da outra vez, botão direito, copiar, botão direito, colar estilo. Ok? Aqui, observem que o botão está numa dimensão legal. Eu vou aumentar um pouco essa distância aqui. Então, vamos aumentar a distância aqui
no margem inferior, então a gente pode colocar aqui 30, eu acho que agora ficou legal. E o que distorceu foram o tamanho das imagens. Então vamos clicar nesse primeira imagem e vamos ajustar a largura dele para ele ficar do tamanho do botão. Aí aqui vai ficar em 100% e a mesma coisa deve acontecer aqui no outro selo. Tá ok? Então a gente agora já fez esse ajuste. A gente pode voltar para o desktop para continuar a confecção da próxima seção. Vamos agora, então, construir a terceira seção, que é a seção dos benefícios. Então, para isso, vamos criar uma seção única e vamos dar a mesma dimensão que nós demos, a mesma largura que nós demos na seção anterior. Vamos colocar aqui 700, tá? Como seção única. Eu vou querer agora que ela tenha um fundo. Esse fundo vai ser um fundo cinza claro, igual a letra que a gente está usando ali anteriormente. Tá? Então, vamos já colocar aqui, vamos colocar um espaçamento dela também. Então, vamos mexer no margem e no padding. Vamos colocar um margem superior de 100, não 1000, 100, e um inferior também de 100. Tá? E vamos mexer ainda um pouco no estilo dela. Eu quero que tenha uma inclinação aqui para essa quebra ser suave. Tá? Então, para fazer essa inclinação, é a divisão entre uma seção e outra. A gente vem aqui em estilo, divisor de forma. Superior, a gente vai escolher inclinação, tá? E vamos colocar aqui a dimensão de 50, tá ok? E para o inferior, a mesma coisa, inclinação, tá? Dimensão também 50, tá? Eu estou escolhendo 50 porque eu botei 100 no padding, então eu acho que vai ficar legal. Você tem que ir medindo essa proporção. E você pode abrir para um lado e no outro você pode inverter, ok? E a gente vai colocar agora os elementos aqui para fazer a construção dessa seção de benefícios. Primeiro elemento que a gente vai colocar é o elemento título. Então a gente vai colocar um elemento título e vamos colocar aqui a chamada para a ação desse benefício. Botar ela igual a outra chamada, outra headline aqui, então vamos copiar, tá? Então vamos copiar direto para agilizar o nosso trabalho. Então, colar estilo, pronto, já está aqui. Uma outra opção que a gente pode fazer para agilizar esse processo, eu tenho um texto que eu vou usar a mesma configuração aqui embaixo. Você pode fazer exatamente, eu vou usar esse texto aqui. Então, você pode vir aqui, botão direito, e pedir para duplicar. E duplicou, você vai arrastar ele para outra seção. Agora, vamos colocar aqui o texto que eu estou usando para essa outra chamada dos benefícios. Vamos colocar ele aqui, pronto. Então, agora o que eu quero aqui? Eu vou colocar 4 benefícios para fazer a sensibilização maior dele. Só que eu vou querer fazer isso com 2 colunas. Então, eu vou usar esse item seção interna, tá? E dentro desse item seção interna, eu vou colocar os benefícios de um lado e os benefícios de outro. O primeiro, eu vou colocar uma imagem, tá? E no segundo eu vou fazer a mesma coisa, imagem também. E vou colocar aqui dentro um texto, tá? Um texto, vamos usar o título. E do outro lado a mesma coisa, idêntico, tá? Então, essa primeira imagem, eu vou usar simplesmente a imagem de um cachorrinho, que a gente já tem aqui, vou usar essa imagem. Tá? E nesse outro aqui, eu vou usar um outro. São as 2 cores que a gente tem de cachorrinhos desse produto. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde a gente mostra a otimização dessas imagens para que a página fique mais leve. Então, quando você pega essas imagens na internet ou pega na página do produto, nem sempre ela está otimizada para você colocar na sua página e ela ter um alto desempenho. Então, vamos ajustar primeiro o texto aqui. Então, vamos centralizar e vamos fazer o ajuste visual. Aqui vai ser aquele preto. Tá?
tipografia. Vamos lá, vamos caracterizar dentro do nosso projeto. 6. Aqui ele pode ser 400, tá? Vamos dar um espaçamento 1.2. E aqui entre as linhas, né? E um espaçamento entre as letras de 1.5. Tá? Vamos agora pegar o outro texto e vamos fazer aquele processo de copiar e colar estilo para já ficar alinhado. Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos ajustar essa imagem. Eu quero que ela fique, ela não está legal assim, quadrada, então o que a gente vai fazer é deixar ela redonda, tá ok? Para isso, a gente vai mexer no estilo. Então, largura, eu acho que a gente pode botar aqui. Eu também não estou satisfeito com o tamanho dela, eu acho que ficou muito grande, então eu vou botar 70. E aqui no arredondamento, é só a gente colocar aqui 180, ela já vai ficar redonda. Eu acho que aí já puxa o que formato que eu quero usar. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos copiar e vamos levar para cá o mesmo colar estilo. Então já vai ter feito. Para facilitar agora, eu vou colocar outros dois benefícios. Então eu vou simplesmente duplicar essa seção interna. Tá? Então eu tenho exatamente a outra seção e eu vou só trocar as imagens e trocar os textos aqui. Então já fizemos aqui esse outro box, né, de benefícios. O que a gente precisa ter sempre? Sempre bastante botões de compra para levar a pessoa para o box de compra. A gente não sabe exatamente, ainda não tem uma precisão de onde a pessoa mais vai decidir. Então a gente coloca vários botões de compra dentro da nossa landing page, tá ok? Então o que a gente vai fazer agora aqui é colocar o nosso botão de compra. Para facilitar, vamos duplicar e vamos arrastar eles. Tá? Então, estou duplicando o botão e as imagens, tá? E vamos arrastar. O que falta a gente ajustar? Vamos dar um espaçamento aqui entre essa seção de benefícios e o botão, tá? E aí a gente tem duas opções: ou a gente aumenta a margem desse, ou a gente mexe no margem dessa seção interna. Vamos mexer no margem dessa seção interna aqui, que talvez seja mais fácil, tá? E aí você pode botar aqui no inferior, ó, desmarca, eu não quero mexer no superior, e no inferior a gente vai botar vamos botar 40 de distância, tá? E aí ele já ficou bem espaçado aqui, tá? Então, a gente tem terminada essa sessão. Essa sessão é a sessão curta dos benefícios, porque ela já vem logo após a sessão da proposta única de valor do produto. Então, ela já é complementar. O que a gente vai fazer agora? Vamos pedir para atualizar e vamos ajustar para o mobile. Vamos fazer a mesma questão, ó. Vamos fazer esse ajuste aqui. Aqui, nesse caso, eu vou querer... Vamos também só a questão do dimensionamento, ela centralizada. E na questão do estilo, eu acho que aqui a gente pode até aumentar um pouco a letra para ele ficar, o seu filho vai amar, o vai amar ficar numa outra linha, tá? Aqui, eu acho que a gente pode diminuir um pouco o texto, o título, né, o texto, vamos lá. Vou botar aqui 16. 14 ficou muito pequeno, eu vou botar 16 e vou aumentar um pouquinho aqui o espaçamento, 1.5, tá? E aí você tem os benefícios, eu acho que os benefícios, tirando esse daqui, ele ficou bem alinhado, tá? Olha a vantagem da gente fazer esse ajuste seção a seção, porque quando a gente
copia e cola ou duplica os elementos, você vê que ele já ficou ajustado. Então, a gente não precisou refazer esse ajuste, ok? Então, vamos só fazer esse ajuste aqui, que isso aqui está incomodando. Então, vou reduzir um pouquinho aqui, vou botar para 1, e ele já vai ser suficiente. E para ficar tudo igual, a gente vai copiar para todos os outros, ó, todos os outros benefícios. Ele vai ter uma redução pequena, mas não vai ficar incomodando visualmente o cliente se ele conseguir observar que tem essa diferença. Tá? Então, vamos atualizar e agora vamos partir para a próxima sessão, que é a sessão de depoimentos. Tá? Então, apresentamos a proposta única de valor do produto, mostramos os benefícios e agora a gente tem que mostrar que outras pessoas também já fizeram a compra desse produto. E talvez esse seja um box mais importante aqui da construção da nossa estratégia de venda. Então, vamos abrir aqui uma seção única e, da mesma maneira, eu não vou colocar cor, vou deixar ela branca, né, para dar aquela quebra com a seção anterior. Eu vou colocar ela de dimensão 700 e a gente vai trabalhar aqui dentro. Primeiro elemento vai ser um elemento título. Tá? E o texto que a gente vai colocar nesse elemento título a gente vai querer falar do que as pessoas estão falando sobre o produto, as pessoas que já compraram. Então, veja o que fala. Eu vou colocar um outro elemento, vou botar os 3 elementos aqui já para vocês entenderem qual é o nosso objetivo. Tá? Então, nesse segundo, eu vou colocar, veja o que fala quem já tem o Dog Baby. E para acelerar aqui o nosso processo de confecção da página, eu já vou trazer as definições das letras, né? Para acelerar aqui o processo. Então, a gente já vai fazer esse ajuste já com as letras já de forma mais ágil. Vocês já entenderam como é que faz todos esses ajustes. E aqui embaixo eu vou botar o classificação, tá? Que é como se fosse um review. Eu vou colocar ele e vamos especificar qual a nota que a gente vai colocar. Se colocar 5, a gente entende que nem todo mundo vai dar nota 5, então vamos colocar aqui 4.8, que já é uma classificação boa. A fonte, a gente vai deixar essa mesma fonte. Eu quero que realmente ela dê uma diferenciada das outras fontes. O título, eu vou colocar um texto, um número de avaliações, aí 8.568, você pode ser bem específico nisso. Se você quiser utilizar algum critério, pega no fornecedor do seu produto, quantos ele já vendeu, quantas avaliações tem lá, tá? Porque a gente aqui está falando exatamente do produto, não especificamente da sua loja. Vamos centralizar, tá? E vamos crescer um pouquinho ela agora na questão do estilo. Vamos fazer esse ajuste. Visual, vamos colocar aquele preto. E vamos ajustar a tipografia, tá? Esse daqui eu vou configurar para vocês, para mostrar como faz, porque a gente nunca mexeu nesse tipo de box aqui. Então, vou colocar Montserrat, vou botar 300, tá? E aqui eu vou botar um espaçamento 2, tá? E aí já vai ter um tamanho já bem definido, ó. Vamos botar 18, tá? E o que eu quero fazer agora é aproximar os dois aqui. Então, vamos na aba de avançado, vamos desvincular aqui o margem e vamos fazer um espaçamento superior negativo aqui de 16 de 20, já vai ficar bem colado, já vai ficar bem legal, bem subentendido. Para fazer aqui o testemunho, eu vou usar o elemento review, tá? É importante você escolher exatamente esse, ele tem uma facilidade que é colocar a foto da pessoa em cima, tá? Como a gente tem muita gente pedindo como é que faz a construção dessas avaliações, eu vou deixar aqui no card
como eu faço em detalhe essas avaliações, onde eu pego as imagens, onde eu faço a montagem dos textos, tudo em detalhe. E aqui eu já vou fazer o processo acelerado para vocês verem a construção da landing page, ok? Então, agora o que a gente precisa fazer para finalizar essa sessão é dar um espaçamento maior aqui, porque ela está muito colada. Então, vamos aumentar aqui, ó, nessa sessão, vamos aumentar o margem e o padding dela superior, vamos botar de 50, e inferior, vamos botar também de 50, para dar uma distância aqui mínima, né? E agora a gente fazer o ajuste para o mobile. Então, vamos fazer o ajuste para o mobile dessa sessão. Então, vamos botar no mobile. Tá? E vamos fazer todo o ajuste aqui. Eu acho que o tamanho aqui a gente vai precisar ajustar principalmente o do review. Tá, ok? Então, vamos fazer isso agora. Mexendo aqui no review, vamos olhar o estilo, espaçamento aqui eu vou colocar 5. E aí, quanto à tipografia, vamos botar 10 e vamos fazer esse ajuste. Vamos reduzir aqui para 1, vamos ver se ele já vai ajustar. Agora vamos ajustar as estrelas. Vamos colocar aqui o tamanho 10. O espaçamento 2. Vamos dar um espaçamento entre as estrelas. Se a gente aumentar, vai acabar saindo ali. Então, vamos deixar no 10, não deixar no 11, que eu acho que ficou legal. O que a gente pode fazer é no título, reduzir um pouquinho isso aqui. Você não precisa deixar 1, você pode deixar, por exemplo, 0,5. Ele vai ficar um pouquinho mais apertado e a gente pode aumentar esse texto. Ok? Acho que agora sim ficou um pouco melhor. Tá? E aí a gente vai ajustar, vamos ajustar agora esse box aqui no mobile. Como são ajustes finos, a gente vai só fazer o colar estilo aqui e já vai partir para observar os outros boxes. Eu acho que a dimensão aqui está ok. Apesar do texto estar pequeno, quando a pessoa olha no celular, ela vai entender e vai conseguir ler. E o botão ficou no tamanho legal já, porque a gente está só copiando. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer é partir para outra seção, para a seção de garantias. Tá? Então, vamos criar agora o box de garantias. Vamos criar a mesma coisa, uma seção única. Tá? Já vamos dar essa seção, vamos colocar aqui dimensão de 700 e vamos colocar ela, fazer uma quebra. A gente estava com a seção branca, vamos colocar uma seção agora de outra cor. Tá? Vamos colocar aquele cinza claro. E vamos, da mesma maneira, fazer aqui o espaçamento do margem e do padding. Vamos colocar um margem superior de 100 e inferior também de 100. E a gente vai trabalhar naquele divisor de forma uma inclinação. Só que a gente vai inverter o que a gente fez da outra vez lá. Então, a gente altura 50 e a gente inverte o primeiro, tá? E no inferior, a gente faz inclinação 50 também e deixa ele desse formato agora.
tá? Vamos agora colocar os elementos para fazer essa primeira parte das garantias. Vamos colocar o texto. Primeiro é um título. Vamos colocar um título. Já vamos trazer o que a gente tem no título. E essa primeira chamada a gente vai mostrar para a pessoa que esse é um produto original. E tentar colocar que é um produto único e exclusivo da nossa loja, tá? Para que ela evite ela sair para poder tentar comprar em outro local, tá? Então, primeira coisa, a gente vai colocar as garantias do Dog Baby original, tá? Vamos colocar uma subchamada aqui, deixando isso mais específico ainda, para a pessoa ficar alerta de que, de repente, se ela comprar em outro local, ou seja, ela sair da sua página para procurar em outro produto, ela vai, de repente, comprar um produto que não tem essas garantias que a sua loja vai dar. Tá? Opa, era só colar estilo. Tá? Agora ficou duplicado, eu vou remover, pronto. E aí, agora a gente vai colocar um outro item e aí a gente vai usar aqui o lista de ícones, tá? Vamos colocar ele aqui embaixo e a gente vai colocar três questões que são específicas dessa nossa garantia exclusiva. Vou colocar aqui então no texto, a gente faz o primeiro. Primeiro eu vou querer esse tipo de marcador, tá? Aqui eu vou colocar o texto que eu trouxe, tá? E vou eliminar os outros e para facilitar aqui eu vou só duplicar ele. Então dupliquei e dupliquei. E vou trazer o texto para as outras garantias, tá? Então, quais são essas garantias que a gente está colocando e que vão fazer diferença para o convencimento do seu cliente, tá? São garantias que são sempre pensadas de acordo com o que a gente já escutou das lojas e de que tem visto dos clientes questionando para produtos, principalmente, que a gente está trazendo lá de fora. Cobrimos toda e qualquer taxa extra dos correios, como despacho postal e taxa alfandegária. Alguns clientes já questionam isso porque já tiveram esse tipo de problema e as outras lojas repassam para elas. Reembolso total em caso de não recebimento da sua encomenda e o produto 100% original ou seu dinheiro de volta. Nós garantimos a autenticidade de todos os nossos produtos. E aí, feito isso, vamos agora fazer o estilo desse box, tá? O espaçamento aqui, a gente já vai botar um espaçamento de 30, tá? Para ficar a distância entre os boxes. Ele vai ficar alinhado à esquerda, não vai ter divisor, tá? O ícone, a gente vamos ver o tamanho que a gente vamos colocar a cor, aquele preto, né? Então, vamos colocar aqui a cor que a gente definiu. O tamanho dele pode ser 30, ele ficar assim grande, eu acho que tá legal. E ele não vai ter hover, tá? O texto, a gente vai colocar uma dimensão, um recuo dele de 14. Então, vamos fazer esse distanciamento aqui de 14. Aqui, mesma cor. Então, aquele preto e a tipografia, vamos lá para a nossa tipografia Montserrat, nossa letra Montserrat. Tamanho 16. Vamos botar aqui o peso 500. E a questão do distanciamento, a gente vai colocar o espaçamento entre letras de 3. Eu acho que assim ficou legal. Já temos esse primeiro box. O que a gente vai colocar agora é uma chamada mais forte, pensando na questão da escassez. Então, vamos falar aqui, a gente já falamos sobre as garantias exclusivas da nossa loja, vamos agora dar uma chamada para essa parte de escassez, tá? Então, aqui a gente vai colocar atenção, vamos colocar como atenção.
Atenção. E eu já vou trazer a configuração dele já, o estilo que a gente... Aqui eu vou colocar uma outra cor, vou colocar um estilo vermelho, chamando bem a atenção da pessoa. Tá? Um outro título, vou colocar aqui. Temos, a ideia é fazer a escassez. Temos poucas unidades. Tá? Vamos copiar, vamos jogar esse estilo. Tá? Então, colar o estilo. Agora, aqui, eu quero uma coisa que seja um pouco mais dinâmica, então a gente vai usar um outro elemento, vamos utilizar o barra de progresso para fazer essa questão do estoque. Eu vou mostrar como se o estoque já estivesse acabando. Tá? Então, eu vou colocar aqui, nesse elemento, o que já foi realizado das vendas. Então, aqui no título, tá? Coloquei as vendas, vendas realizadas do estoque do Dog Baby. E vou colocar aqui, ao invés de 50%, né, vamos botar 92%. Tá? Não vou querer que apareça nada escrito, então vamos apagar, vai aparecer só o percentual do estoque que já foi vendido. Tá? Então, agora aqui no estilo, vamos ajustar exatamente a cor. Primeiro da barra de progresso. Vamos usar esse mesmo vermelho que a gente usou ali para o título. Tá? Então, vamos colocar ele aqui. Tá? É esse, o vermelho. A cor de fundo, a gente vai usar, precisa ser um cinza um pouco mais forte do que o cinza que tem aqui no fundo da seção. Então, vou botar um F1, F1, F1. Ok? A altura, vamos colocar 40. E arredondamento, vamos fazer um arredondamento bem leve, de 5 só. Tá? O texto interno, a gente vai colocar o cinza claro. Qual é esse texto interno? É o percentual. Tá? A tipografia, vamos para a nossa letra, que a gente tem usado nesse projeto. Vamos encerrar. Tamanho 24. Tá? E vamos usar aqui o peso 600 para ela ficar mais forte. Espaçamento da fonte, a gente pode usar 2,5, 2,5. Tá? Então, acho que está legal assim. O que a gente precisa alterar agora é o estilo aqui do texto. Então, mesma coisa, vamos botar ele preto. Ok? A fonte agora dele. Vamos fazer a alteração para a nossa letra. Vamos encerrar. Vamos botar aqui 16. Eu acho que vai ficar legal. E 15. E 15 não, 500. Vou botar um espaçamento de 1,5. Ok. Acho que ficou legal agora. A gente pode dar continuidade nesse... A gente já tem essa escassez, vamos dar continuidade aqui. A ideia agora é a gente reforçar mais alguns gatilhos. Vamos usar uma chamada aqui para colocar, lembrar ele daquela primeira escassez que a gente fez, que é a questão do frete grátis. Tá? Então, vamos só fazer uma chamada simples aqui de aproveite o frete grátis. Tá? Também já vou trazer as configurações dos textos que a gente está usando aqui. Então, deixei uma letra um pouco mais fina. Vou fazer agora uma outra chamada. A ideia agora aqui é a gente reforçar a questão do produto original. Tá? Então, vamos colocar aqui nesse texto produto original. E vamos fazer uma chamada um pouco mais forte. Ó. E aí, eu vou botar um texto aqui, reforçando essa questão. Vamos lá no outro título, embaixo aqui do produto original.
qual o título que a gente vai colocar. Vou informar que a venda desse produto é feito somente na nossa loja, tá? E vou colocar aqui uma imagem embaixo, uma imagem que a gente utiliza, falando que ele não tem em outras lojas comuns, que as pessoas às vezes entram na nossa loja, vão lá e procuram outras lojas para ver se encontram mais barato, com frete de outro valor. Então, eu coloquei aqui as principais lojas: Rodeio Submarino, Lojas Americanas, Mercado Livre e Shoptime, tá? Então, a gente está dizendo aqui só que não vai ter a venda nesses produtos. E o que falta agora aqui para a gente colocar? Vamos colocar aqui o nosso botão de compra. Então, vamos fazer o mesmo esquema, vamos duplicar ele, vamos arrastar ele para lá, duplicar os selos, tá? E vamos fazer esse arraste lá para baixo. Vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer ele já de... Opa, já foi, agora foi bem mais rápido que das outras vezes. Só que nesse aqui eu quero fazer um ajuste específico. A gente vai mudar um pouquinho ele. Como a gente está aqui martelando bastante a questão do original, então eu vou falar que eu quero o botão, eu quero o produto original. Então, eu vou trocar o texto desse botão, tá? Ao invés de simplesmente sim, eu quero, eu vou escrever sim, eu quero o original. Aí você vê que aí o tamanho do botão aumentou, e como o tamanho do botão aumentou, eu vou fazer a questão do tamanho da imagem, né? E aí eu vou botar a imagem para ela ficar num tamanho adequado aí no produto. Também não vou deixar ela tão grande, vamos botar aqui 60 para ela ficar visualmente legal. Só vou ajustar as duas imagens uma dimensão que fique legal, ok? Então, nós já fizemos isso, já tem o tamanho do botão, só quero dar um espaçamento maior aqui para o botão. Vamos lá, vamos dar um espaçamento inferior aqui maior. Pronto, o botão está mais distanciado dessas imagens. E aqui, agora, eu vou fazer um box que, assim, ele é fundamental para a questão do convencimento da pessoa no processo de venda, que é o box de perguntas frequentes, tá? Então, é um FAQ, tá? Com as principais dúvidas dos clientes. Isso a gente vai coletando de acordo com o que a gente tem de resposta dos clientes durante o processo de venda. Então, a gente já coloca algumas aqui que a gente imagina, mas conforme os clientes forem entrando em contato com a gente já vai colocando aqui nesse box o que a gente já quer matar de dúvida. Então, o cliente fez uma observação lá seja no seu post do Facebook ou no seu ou pelo WhatsApp, no momento da compra, você já, se for uma pergunta recorrente e interessante, você já coloca ela aqui para matar essas objeções. E como é que a gente vai usar? A gente vai usar o elemento que é o accordion, tá? E que ele põe a pergunta e ele abre, tá? Para poder a gente responder as dúvidas, tá? Então, a gente vai colocar aqui a primeira questão. A primeira questão que a gente tem é se o Dog Baby ele funciona a pilha. Então, vamos colocar aqui no título, se o Dog Baby funciona a pilha, sim ou não. E aí, a gente tem o nosso texto, sim, ele funciona. Vamos colocar. Pronto. Tá? E eu vou colocar as outras questões aqui e volto para quando a gente fizer o ajuste visual, tá? O que nós vamos fazer agora é fazer o ajuste do estilo, tá? Então, a gente não vai mexer aqui nessa parte do accordion, vamos mexer aqui
na parte do texto. Aqui, no fundo, vamos tirar todo o fundo, ele vai ficar transparente, então o accordion vai ficar transparente. A cor aqui é o título, tá? Então aqui o que a gente vai usar? A gente vai usar aquele marrom Dog Baby que a gente já definiu. Não ficou legal? A gente vai usar, vamos usar aquele preto e vamos usar como destaque esse, quando ele estiver ativo, aí sim ele vai ficar com o marrom Dog Baby, tá? A tipografia, a gente vai trabalhar nossa letra Montserrat, tamanho 18. A gente está falando aqui só do título, tá? Aqui eu acho que a gente pode botar um peso de 500, acho que ficou melhor assim. E o espaçamento, vamos botar um espaçamento de 3 aqui para ficar uma leitura mais fácil, tá? Não vamos colocar nada de padding nem margem, tá? O ícone, a gente vai também confeccionar ele, a cor, vamos colocar a cor normal dele. É a mesma questão do título, né? A cor normal, ele preto, e quando ele estiver ativo, ele vai ficar marrom, tá? O espaçamento, vamos dar um espaçamento dele para o título de 10. E agora vamos caracterizar o texto aqui. O fundo, a mesma coisa, bota um fundo transparente, tá? A cor, vamos colocar a mesma questão que a gente fez do título, só que ele não vai ter troca da cor quando ele fica ativo. Vamos agora na tipografia fazer o ajuste para a nossa letra, encerrar, e vamos fazer o dimensionamento dela. Eu acho que a gente pode... Esse 400 está ok. Com relação ao peso e espaçamento, que eu acho que a gente pode dar um espaçamento 2. E esse tamanho de letra, eu acho que a gente pode botar 16. Tá ok. Tá? Então, a gente já tem aí o nosso box de dúvidas criadas. Tá ok? E agora a gente pode partir para preparar a entrada no box de compra propriamente dita, onde a gente vai fazer a oferta do preço, ok? Bom, faltou aqui a gente fazer o ajuste para o mobile, né? Vamos nessa seção aqui, a seção das garantias, acho que a gente não fez o ajuste aqui. Vamos colocar aqui no modo mobile e vamos ver como é que ele está. Tá? Então, vamos fazer esse ajustes aqui. São ajustes pequenos. Eu acho que as palavras aqui estão ok. Vamos ao texto. A palavra atenção, vou dar só mais um espaçamento aqui no margem superior. Tá? Acho que menos, vamos botar 30. Esse texto aqui ele pode ficar numa única linha. Então, vamos aqui corrigir a cor. E vamos fazer aqui uma redução do tamanho. Vamos zero aqui o texto, ele já vai, já ficou em uma linha. Aqui a gente precisa que o texto também fique em uma única linha. Então vamos lá, estilo do título, vamos ajustar o tamanho dele para ficar em uma única linha. E aí vamos colocar aqui um só. Reduz, vamos botar para 10. Isso, vamos deixar em 10 com... Aqui a gente vamos tentar zerar e aumentar a letra para 12. Então, eu acho que assim vai ficar melhor. Quanto à barra de progresso, eu acho que no mobile a gente pode diminuir o tamanho do número, que está muito grande, 92 ali, ficou grande demais. Eu acho que está em excesso. Eu acho que 16 está melhor. Tá? Vamos seguir.
acho que aqui a gente pode reduzir esse texto também. Pronto. Acho que já está melhor. Aqui 1.5, olha, encaixou direitinho. Logo, e aqui a gente precisa ajustar o texto também, né? Vamos botar um texto, vamos adaptar ele, tipografia, vamos... Opa, foi demais. Texto do botão. Colocou aqui, ó. Sim, eu quero o original. Aqui a gente pode reduzir para 5 e aumentar um pouquinho. Para 2 e vamos aumentar ele. Assim, e vamos dar um espaçamento aqui em 1.3 para ficar uma distância entre as letras. Acho que agora ficou legal. Aqui o accordion está ok. Eu acho que já tá bem feito, tá? Vamos fazer agora o box de preparação para o box de compra propriamente dito. Então, vamos acrescentar aqui uma seção de uma única coluna, ok? Vamos dimensionar ela, vamos colocar ela aqui naquela mesma dimensão de 700. Vamos observar, eu acho que está ok, 700. Só que eu vou fazer ela com uma cor, vou colocar igual a cor que a gente usou lá em cima no box de frete grátis, tá? Então ela vai ter uma cor preta. E aí eu preciso fazer uma correção, eu vou tirar esse divisor de forma aqui, tá? Desse formato, para ele ficar realmente chapado, tá? Então vamos voltar aqui nessa seção, tá? E nessa seção, no divisor de forma, é legal, a gente pode explicar uma questão agora aqui. Se eu quisesse manter essa divisão de forma, eu só teria que trocar a cor para não ficar essa passagem de cinza para branco e de branco para preto dessa maneira. Então, eu poderia somente trocar a cor aqui do fundo da divisão de forma para colocar na mesma tonalidade da próxima seção, tá? Só que não é esse o caso, eu vou simplesmente retirar esse, que eu vou querer ele realmente chapado. Então, ele já vai vir chapado aqui. E aí, com isso, torna-se desnecessário ter aquele espaçamento todo de 100. Né? Eu tinha pelo menos 100 exatamente para poder aproveitar a inclinação de 50. Então, eu reduzi aqui, botei um espaçamento de 50. E vamos começar o nosso box aqui, tá? Esse box eu vou ter um espaçamento aí, vamos colocar um espaçamento dele no margem de 30 no superior e 30 no inferior, tá? E vamos começar a colocar os textos, os elementos dentro dele. Então, primeiro elemento, vamos colocar um título, tá? E já vamos fazer da mesma maneira que a gente está fazendo, já trazendo todas as configurações. Esse texto vai ser, novamente, realize o sonho do seu filho. Esse texto a gente já usou lá em cima, tá? Mas é realmente um reforço, tá? E a gente vai colocar um destaque aqui, tá? Para apelar bastante para a questão emocional. E aí, vamos forçar com mais uma frase para a pessoa finalizar a compra agora. Tá? Vamos trazer o estilo. Vamos botar um estilo nessa aqui um pouco mais fino. Tá? E vamos fazer essa alternância. Agora a gente fala, para finalizar, a questão do frete grátis. Vamos botar mais um título embaixo. E vamos falar sobre a questão do frete grátis. Mesma coisa, traz o estilo aqui. Vamos mostrar esse estilo com destaque para o frete grátis.
E agora a gente vai fazer uma seção aqui embaixo, onde a gente vai trabalhar 3 elementos. Um elemento de entrega garantida, outro de rastreamento global e outro de segurança do site. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira questão, a gente vai fazer uma seção interna e, como são 3 elementos, eu vou duplicar uma dessas seções. Então, duplica, ela se realinha para ficar ajustado do mesmo tamanho. E aí, o que eu vou usar? Vou usar um item que é do ícone, tá? Então, vamos encontrar aqui ícone, e aí você tem 3 opções de ícones aqui para você utilizar. E qual é o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar esse ícone aqui que tem o texto também, tá? Então, vamos lá, a gente já coloca ele aqui e vamos usar. O primeiro ícone que eu quero usar vai ser a respeito de entrega. Então, vamos encontrar aqui um carrinho, um caminhão. Só que eu quero esse caminhão que tem, parece que ele está mais rápido. Ele é shipping. Isso aqui, é um caminhãozinho, parece que ele está andando mais rápido. Qual o título que a gente vai utilizar? É entrega garantida. Vamos colocar aí entrega garantida. E qual o texto que a gente vai utilizar nessa entrega garantida? Tá? É esse texto aqui. Vamos caracterizar ele bem e deixar ele já no estilo para a gente fazer a troca. Então, a letra que nós vamos, a cor do item que a gente vai usar é um cinza um pouco mais escuro. Vamos lá. Ok. Ainda no ícone, vamos botar o tamanho dele de 40, ou seja, reduzimos um pouquinho, tá? Com relação ao conteúdo agora, nós vamos, primeira coisa, centralizar o conteúdo. Tá? Espaçamento 5. Essa cor aqui do texto, vamos colocar o cinza mais claro que a gente estava usando. Tá? E a tipografia é a nossa tipografia Montserrat, letra Montserrat. Tá? Tamanho da letra, vamos usar 14. Achei que ficou pequeno. Vamos pesar a distância. Eu acho que a gente pode aumentar esse título. Tá? Vamos deixar 18 por enquanto. Vamos botar aqui maiúsculo. Opa! Não, eu quero diminuir. Assim já ficou legal. Ó, 16, 14. Vamos olhar 14 e vamos trabalhar os outros itens. Agora, vamos trabalhar aqui a tipografia, a descrição em si. A descrição a gente vai colocar uma letra, vou colocar a letra branca para dar uma diferenciada, tá? E a tipografia, vamos mesma coisa, vamos trocar a letra Montserrat. E o tamanho dela, vamos botar ela em 11, bem pequenininho, com 100 bem fino, tá? E o espaçamento entre as letras 1.2, ok? Então, já fizemos aqui a primeira, tá? Vamos agora, como a gente vai fazer para mandar para as outras. Para facilitar esse processo, a gente vai simplesmente duplicar aqui. Então, a gente duplica e depois apaga as outras duas. Ó. Exclui e exclui, ok? E aí vamos fazer as alterações que são alterações basicamente de texto e do ícone.
Então, pronto, já coloquei os textos aqui. Então, entrega garantida, rastreamento global e segurança total. E agora a gente pode partir para o box principal, que é o box de compra, né? Onde vai estar a nossa oferta de preço e os links para o checkout. Então, vamos aqui fazer esse box, novo box, uma seção com uma única coluna. Ela vai ficar um pouquinho menor, vamos botar ela de 600 e vamos fazer um ajuste aqui no padding dela, só o padding superior de 50 para dar um distanciamento. Agora, sim, o elemento mais importante, lembra que lá em cima, quando nós colocamos todos esses botões, nós colocamos um link nesse botão para ir para a seção comprar, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é colocar o elemento que vai linkar esses dois elementos. O botão para ele ser arrastado aqui e toda a página correr, vir direto aqui para o box. Então, o elemento que a gente vai utilizar é um menu âncora, tá? Você pode digitar menu e encontra aqui esse âncora, tá? Então, você coloca ele aqui e o que você vai colocar? Se lá em cima dos botões, você botou hashtag, né? Jogo da velha, hashtag comprar, aqui você vai colocar só comprar. Tem que ser exatamente a palavra que você usou lá, só que sem a hashtag, ok? Então, vamos atualizar aqui, tá? Então, sempre que você clicar no botão, ele já vai correr e vai se posicionar exatamente aqui nesse menu, tá? E aí, agora a gente já coloca um título. E aí, esse título a gente vai estar fazendo já a oferta de preço. Como é que a gente vai fazer essa oferta? Então, aqui a gente vai... Oferta especial para esta semana. Então, a gente já traz uma escassez, só que um pouco mais longa para a semana, para a gente também não ficar pegando muito em cima do hoje. Então, a gente faz uma variação. Já copiei o estilo, né? A gente vai usar aqui aquele mesmo ícone que a gente usou anteriormente e vamos fazer o ajuste dele. Aqui eu vou passar a mensagem que a gente vai poder fazer o parcelamento no cartão. Então, vou botar aqui card e botar um cartão de crédito aqui. Usar esse cartão de crédito, tá? E vamos colocar agora o que a gente vai oferecer nele, tá? Então, a mensagem que eu quero passar é parcelamos em até... E aí, depois eu vou especificar esse parcelamento em quantas vezes. Não vou botar descrição nenhuma. E aqui eu já passo a usar um link. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou usar a descrição hashtag box, tá? Mas aí embaixo vocês vão ver o que a gente está querendo com isso. Então, ele vai ter link nele todo. E agora a gente vai só fazer o ajuste. Vou alinhar ele à esquerda, tá? Porque eu quero ele assim corrido. Tá? E vamos mexer agora no estilo, tá? Para caracterizar ele de outra forma. Então, o ícone, primeira coisa que a gente vai alterar aqui, vamos colocar ele naquela cor de preto, tá? Que a gente tem utilizado, tá? Questão de espaçamento, tamanho, a gente vai usar espaçamento 20, essa distância entre o ícone e a palavra, tamanho 50, e eu gosto, para fazer um diferencial, eu rotaciono ele um pouquinho, então ele vai ficar um pouquinho rotacionado aqui. Acho que esses ajustes já estão legais. Vamos agora para a parte de conteúdo, fazer o alinhamento para esquerda, tá? E essa parte do alinhamento vertical no meio. Tá? O título, questão de espaçamento, a gente não vai mexer, mas a gente vai mexer no tamanho, na cor. Vamos colocar a mesma cor do ícone, tá? E a tipografia. A gente sempre mexe. Vamos lá, Montserrat, 30. Tá bom essa dimensão. Vamos botar aqui um peso de 400, eu não quero ela tão grossa, mas aqui a gente vai colocar o máximo, vamos colocar 10, ele bem espaçado, tá?
para chamar bem a atenção, a pessoa vai perceber o destaque que a gente tem aqui. O que faltou aqui na tipografia, eu acho que fica melhor se a gente colocar ele todo em maiúsculo, né? Isso, ó, ficou ótimo agora. Vamos partir para o próximo elemento. O próximo elemento nós vamos fazer, ele não é, na verdade, um botão, mas a gente vai usar o elemento botão. Só que a gente também vai colocar link nele. Então, primeira coisa do link, a gente vai colocar link aqui de box. Só para garantir que caso a pessoa clique nele, ele seja jogado para onde a gente realmente vai querer. Tá? Esse botão é onde a gente vai colocar o complemento desse texto. Então, parcelamos em até, aí a gente vai colocar aqui 12 vezes e colocar o valor. Tá? Ele vai ficar centralizado e o texto que a gente vai colocar é esse aqui. Ó. É o texto com o preço dele. Você percebe que tem diferença entre os tamanhos, né? Então, o 12 tá menor, o 12x está menor para realmente reduzir o tamanho do número de parcelas. Então, para isso, a gente usa entre o sinal de maior e menor, small, 12x e fecha esse small. E aí a gente começa a escrever no tamanho natural o R cifrão e depois a gente começa a escrever o texto. E aí, para isso, eu coloquei o valor da parcela em maior destaque, eu coloquei ela negritada, então coloquei um entre maior e menor B, abri um big, abri outro big e mais um big. Então foram 4 bigs que eu abri para ele ficar maior. Cada big que você abre ele fica um pouco maior. E aí botei o valor da parcela em 12 vezes, né? E fui fechando tudo. Fechei o negrito e fechei todo o big. Aqui eu coloquei uma observação para a gente fazer uma especificação do valor parcelado, tá? Então a gente vai, eu fiz como se fosse um superior, né? Abri um sup, asterístico, fechei o sup e depois continuei fechando todos os bigs, tá? Agora o que a gente vai fazer é fazer o alinhamento para ele ficar com um tamanho bacana e também alterar a cor. Então vamos para a parte do estilo, que é onde a gente faz esse desenvolvimento, tá? Então, para a gente acelerar o processo, eu vou trazer já as configurações dele pronto, tá? Para a gente já ir para o que interessa. Então, assim, caso você tenha qualquer dúvida nesses itens que eu falei, que eu fui descrevendo, você já pode, coloca nos comentários que eu volto, respondo, se for necessário, eu gravo um outro vídeo para poder especificar direitinho o que você tiver de dúvida, tá ok? Então, eu coloquei aqui o botão na cor azul. Prática que a gente tem feito sempre é usar os botões ou na cor verde ou na cor azul, ou numa cor leve que tem a característica da página. Nesse caso, eu usei os botões lá em marrom, porque era a configuração que a gente tinha para identidade visual da página. Tá? Eu vou colocar agora um texto aqui, exatamente para fazer essa observação, tá? Do valor com juros. Tá? Essa é uma opção que você pode fazer se você achar que você queira colocar essa especificação do quanto a pessoa vai estar pagando no valor parcelado, você faz. Então, aqui a gente vai ajustar o estilo, colocamos bem pequenininho, pareando aqui com o botão. Tá? E agora a gente vai fazer a oferta propriamente dito. Então, aqui embaixo a gente vai colocar os valores do produto. Ó, vamos ajustar aqui, tá? É realmente difícil de pegar aqui, né? Então, pronto. Agora vamos colocar a oferta de quanto por quanto. Aí aqui tem um outro hackzinho, né? Que é nesse texto a gente faz um número cortado, né? Então, para você fazer esse número cortado, você vai usar a mesma coisa aqui. Essa variação del entre maior e menor, del, depois você fecha /del, ele faz esse corte no preço, tá?
Essas especificações, essas alterações, a gente usa esses pequenos códigos quando você quer fazer só em parte dos títulos que você está utilizando. Tá? Então, eu vou levar a configuração aqui para a gente ganhar tempo. Então, a gente mostrou o valor parcelado para isso ficar mais evidente para ele e depois falou da oferta em si, que a gente está vendendo o produto de 294 por 147. Tá? Vamos colocar mais um texto aqui, tá? Onde a gente vai falar que esse valor de 147 ele vai fazer o pagamento, se fizer o pagamento dele à vista no boleto. Tá? Vamos levar aqui, copiar o estilo para a gente acelerar o processo, colar estilo, pronto, pagamento à vista no boleto. E vamos colocar agora uma imagem, tá? Essa imagem que a gente vai colocar é a imagem desse selo. Então, de um selo aqui, ó, só que a gente vai usar só a questão das formas de pagamento, para mostrar lá que você pode pagar tanto no cartão quanto no boleto. Então, dupliquei e trouxe ela aqui para baixo. Vamos colocar ela aqui. Eu acho que essa dimensão tá bem legal, eu reduziria até um pouquinho, vamos botar ela para aquela opção de 50%. Vamos aproximar ela do texto ali, então vamos tirar o padding superior, não, vamos tirar o margem superior para ela se aproximar da questão do pagamento à vista. Vamos deixar menos 15, tá? Já é suficiente. Aqui agora, no último elemento desse box aqui, eu vou colocar um outro menu daquele âncora, tá? Pode achar que está muito próximo, mas ele vai fazer diferença. Então, aqui a gente vai colocar a questão do box. Então, se a pessoa clicar em qualquer parte desse, ou aqui parcelamos em, ele vai dar uma descida e vai ficar muito próximo do box de compra que a gente vai desenvolver agora aqui, tá? Isso pode não fazer tanta diferença no desktop, mas no mobile faz diferença dar uma boa descida, tá? Vamos abrir aqui a outra seção. Esse box específico nós vamos fazer ele com uma seção com 3 colunas iguais, tá? E em cada uma das colunas a gente vai fazer a nossa oferta. A gente vai fazer a oferta num sistema de kit, onde a gente vai oferecer uma cor do produto, um produto com uma cor, aqui o produto com outra cor, e no meio as duas cores, para se ele quiser comprar os 2 produtos. Tá? Então, vamos fazer agora essa caracterização, esse box de compra. Então, vamos começar fazendo o box do meio, e depois a gente passa ele para os outros. Tá? Então, vamos caracterizar primeiro vamos editar aqui a coluna. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer com que ela fique um pouquinho maior do que as demais. Tá? Nas outras, eu quero sempre usar uma dimensão 32. Então, vamos botar 32 aqui nessa e vamos forçar o 32 nessa daqui. E aí, com isso, essa daqui fica com um pouquinho maior. Tá? Isso vai ser perceptível quando a gente estiver formulando o box. Tá? Vamos jogar alguns elementos para isso ficar mais visual. Eu vou querer um texto, um título, vamos jogar outro título. Eu vou só ir colocando os elementos aqui e depois a gente vai alinhando eles. São 3 títulos, uma imagem, né? Mais 2 títulos. Vamos botar outro título aqui. Vamos colocar mais um título. E agora vamos colocar um botão, que vai ser o botão de compra. Depois, mais um título, depois do botão. E, por fim, desculpa, ali, ao invés de um título, aqui não é o título, aqui é uma imagem que a gente vai ter depois do botão, e aí sim depois de um título. Agora eu vou fazer o preenchimento, vou acelerar esse processo.
E o que eu quero fazer agora é fazer uma borda nele, para ele poder ficar destacado. Tá? Então, a gente vai vir aqui em estilo, trabalhar a borda, é a borda que a gente quer colocar, formato sólido, ele não vai ter variação no rover, tá? A largura é 2, a cor, a gente pode colocar uma cor específica para destacar, então, por exemplo, a gente pode colocar nele a cor do marrom, tá? E o arredondamento, a gente vai colocar um arredondamento de 15. Vamos fazer o ajuste agora aqui na aba avançado dessa coluna. E nós vamos usar aqui uma margem direita de 7 e uma margem esquerda de 7. Um ajuste que agora eu percebi que ficou faltando para a gente fazer é que nessa seção aqui a gente não determinou a dimensão dele. Eu vou colocar uma dimensão aqui de 900. Então vamos agora fazer esse box aqui, que é o box com um único produto. Vamos observar que esse box ele tem que ter os mesmos elementos, mesmo que ele não tenha. Por exemplo, esse mais vendidos aqui, ele não vai ter, mas ele precisa ter um espaçamento aqui para poder ficar tudo na mesma dimensão. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente duplicar e vamos arrastar esses elementos. Vamos usar o navegador aqui. Sempre que falhar assim, a gente usa o navegador. Então, vamos botar esse título aqui na outra coluna, pronto. E vamos colocar esse título aqui, lá na outra coluna que a gente tem. Tá? Foi lá para baixo, vamos fazer esse ajuste aqui. Pronto. Agora já foi. Só que assim, o que a gente precisa ajustar dele? A gente não pode ter ele como mais vendido em todos eles. Então, o que a gente vai fazer? Fazer um macete aqui, vamos botar ele só transparente. Ó. Pronto. Sumiu. E aqui a mesma coisa. Vamos colocar ele com a cor transparente. E aí ele já não está mais lá, mas a gente garante que a dimensão vai ser a mesma. Então, vamos repetir aqui, ó, duplicar e duplicar. Então, eu vou fazer esse trabalho aqui de duplicar os elementos, montar os boxes de maneira acelerada aqui para vocês e a gente já traz eles prontos. Então, só lembrar como a gente copiou vários elementos em fazer a revisão, principalmente a revisão dos links, tá? Então, aqui a gente vai colocar o link desse produto específico, né? O Dog Baby Caramelo. Aqui a gente vai colocar o do kit e aqui o do Dog Baby Mel, tá? E olhar se os valores estão batendo dentro da oferta que você está fazendo. Então, nós vamos agora fazer a adaptação do box de compra para o mobile. Observar no mobile, ver como é que ele fica. Essa primeira headline está ok. Vamos partir agora para ajustar esse ícone. E para a gente fazer esse ajuste sem interferir, se a gente mexer aqui, ele acaba interferindo lá no desktop. Então, a gente vai basicamente trabalhar na aba estilo e avançado. Primeira questão, a gente vai zerar aqui o espaçamento, tá? O tamanho, a gente vai manter o tamanho de 50 do ícone e vamos mexer aqui no conteúdo. No conteúdo, a gente vai fazer uma alteração aqui na tipografia, onde a gente vai alterar o valor para 24, tá? E vai colocar aqui 1 na escrita. No avançado aqui, a gente vai trabalhar o margem e o padding para poder fazer com que ele consiga ficar centralizado. Então, vamos destravar o margem e o padding e vamos colocar na coluna da direita 5,
na coluna da esquerda 5 e vamos botar aqui um inferior de menos 15 para aproximar o botão. Mas ainda falta aqui passar esse ícone bem aqui para o centro para ele poder ficar ajustado, né? Assim ele não tá visualmente muito bom. Para colocar ele no centro, a gente tem que voltar aqui na aba Estilo. Não é na parte de ícone, é na parte de conteúdo, onde o alinhamento a gente vai centralizar. E pronto, já está centralizado, acho que ficou legal. Vamos ajustar agora aqui aquele botão que a gente preparou. Basicamente, o tamanho da letra não tá encaixando. Então, vamos fazer esse ajuste. Reduzir, vamos encontrar um tamanho aí que seja adequado. Tentar 24 foi demais. Vamos tentar 22, que eu acho que é um tamanho razoável. A gente pode deixar ele exatamente assim. O que a gente precisa fazer? Se você perceber, com a diminuição do botão, ele acabou ficando desalinhado aqui. E a gente precisa alinhar aquele texto. Para isso, a gente vai precisar alterar a margem esquerda dela. Então, vamos trazer ele mais para a direita. Pronto. Vamos botar aqui 125, que eu acho que já vai, encaixou direitinho. Vamos trabalhar agora as outras questões. Eu acho que para esse valor tá tamanho ok, para o texto embaixo ok, para a bandeira ok. E aí vamos agora para os boxes de compra no mobile, tá? Eles estão com uma dimensão até boa. O que eu acho que está faltando é a gente fazer um pequeno ajuste aqui na lateral. A gente consegue ver a borda aqui em cima, mas ela fica colada com o corpo do celular e aí a gente não consegue enxergar. Isso a gente consegue enxergar bem aqui nesse box central. Mas nos dois da extremidade a gente não consegue ver. Para fazer esse ajuste, a gente vai mexer no padding da seção como um todo. Então, vamos aqui, vamos fazer um ajuste no padding aqui da seção. Vamos colocar um distanciamento bem pequeno, de 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo. Tá? E aí, com isso, a gente já tem esse espaçamento aqui. Aqui está encerrado, eu acho que já está bem ajustado. Vamos só atualizar. Voltar para o modo desktop. Tá? E, para encerrar, o que a gente vai fazer? O último box, que é o box de rodapé, onde você vai colocar algumas informações da sua loja, exatamente para dar uma credibilidade maior. A gente vai abrir uma seção única, tá? Onde nós vamos colocar ele com agora largura total e vamos fazer o ajuste dele, retirar toda a parte de margem e padding e vamos fazer esses ajustes dentro dos elementos que nós colocarmos. Então, o primeiro elemento que nós vamos colocar é uma seção interna, tá? Vamos lá, uma seção interna aqui, tá? E essa seção interna, ela vai ter 3 colunas, ao invés de 2, a gente vai fazer uma terceira coluna. Então, vamos duplicar e ela também vai ter dimensões diferentes nessas colunas, tá? Então, a primeira coluna vai ter uma dimensão de 30%, a segunda vai ter uma dimensão de 25%, tá? E a terceira ficou lá com quase 45%, que é exatamente o que sobra. Nessa primeira coluna aqui, nós vamos trabalhar uma imagem, tá? Onde é um logo que a gente desenvolveu exatamente para esse Dog Baby, tá aqui, ó. Então, vamos inserir esse logo, tá? E vamos dimensionar um pouquinho essa imagem. Ela vai ficar, ao invés de ficar com 100%, ela vai ficar com 70%. Nessa coluna do meio, nós vamos colocar algumas informações
e eu já vou trazer essas informações lá do nosso modelo. A última seção, nós vamos colocar um texto falando que é uma loja credenciada e botar ali mais uma imagem. Então, vamos colocar aqui uma imagem, essa imagem também de alguns selos que a gente já tem aqui nas nossas páginas, tá? E aí ele já fica bem caracterizado, tá ok? Por fim, vou adicionar aqui uma seção, tá? Essa seção também única, e eu vou colar aqui um texto. Qual é o texto? O texto é 2020, todos os direitos reservados a quem a Dog Baby, que é a página. Depois desse item, eu vou adicionar um elemento aqui, que é para a gente fazer de termos de envio, política de privacidade e termos de uso, tá? Então, qual é o box, qual é o elemento que a gente vai usar? A gente vai usar aquele lista de ícones, pronto, lista de ícones, só que ao invés de colocar assim, em sequência, a gente vai colocar ele alinhado e vai tirar o ícone. Por quê? Eu quero apenas o texto para fazer um link para as outras páginas, tá? Eu vou colocar aqui e fazer a configuração deles para a gente finalizar. Então, já fiz aqui a caracterização, termos de envio. Então, uma página onde você vai especificar qual é a política de envio, aqui a questão de política de privacidade e aqui termos de uso. Essas são algumas exigências para você trabalhar com algumas outras fontes de tráfego. Então, é sempre bom ter esse tipo de informe aqui, tá? Para fechar, eu vou colocar só aqui uma mensagem dos cookies. Então, simplesmente um texto, tá? Um elemento de título que a gente vai colar aqui, tá? E ele tem um link que joga para uma página do Google que fala sobre essa política de cookie. Com isso, a gente já tem a nossa página completa, com todos os boxes que são necessários para você fazer a venda desse produto, tá? Então, nós começamos aqui com um box de frete grátis, fazendo uma escassez, apresentamos o produto, já começamos a colocar os botões, tá? Falamos dos benefícios do produto, mostramos aqui os testemunhos e depois as garantias, ok? Finalizamos com o box de compra completo até o rodapé da página, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos trazer mais conteúdo e se você teve algum elemento que teve dúvida ou qualquer questão que você queira que a gente trabalhe melhor, deixa nos comentários que a gente responde. Se for necessário, a gente grava um vídeo ensinando como é que faz esse elemento, tá ok?